Salve galerinha do Leigo Invest, tudo bem com vocês? Thales mais uma vez aqui. E hoje, galera, viemos falar sobre a vida de leigo mesmo, né? Primeiro, tenho que falar com vocês que finalmente consegui fazer o aporte, né? Consegui atualizar os dados, a carteira chegou, galera, deixar passando para vocês na tela, a R$ 125.000. Pois é, chegamos a esse marco histórico, estou ali na luta para chegar aos 150 mil, é um outro marco que eu quero chegar, e depois visar os 200 mil, né? Temos até um quadro rumo aos 200 mil, que eu vou mostrando na carteira e como ela vai progredindo nesse tempo. E isso sendo professor, hein, galera? Não ganho rios de dinheiro, como todo mundo sabe, professor hoje em dia já está um pouco desvalorizado, mas vou conversar com vocês um pouquinho hoje, né? Onde foram os aportes, das dificuldades que a gente vem enfrentando na vida de investidor. Vou falar para vocês também problemas que eu venho passando e por que diminuiu o aporte, né? Um dos reais motivos também. E falar também, galera, sobre essa realidade, né? Parece que muitos vídeos no YouTube sempre vão falar que, nossa, a grande realidade do investidor é sempre colocar rios e rios de dinheiro todo mês, constante. A não ser que você esteja vendendo algo, né? Não assim algo desnecessário, mas sim algo como um curso que você faz ali e que você consegue encontrar no YouTube. Dicas aqui no canal, outros canais que eu sempre trago para vocês aqui, a gente vendo e reagindo a dúvidas, né, e dívidas de outras pessoas, a gente pode sim construir um caminho bom. O Brasil precisa de uma educação financeira. E eu fico feliz como professor poder vir trazer esse detalhe aqui para vocês, né, tentar ensinar um pouco, né? É um professor leigo que está aprendendo e caminhando, ensinando vocês e a gente aprendendo junto, que professor, né, é uma troca, a gente aprende e ensina ao mesmo tempo, então estamos aqui juntos nessa caminhada. E sem mais delongas, galera, já deixa o like, se inscreve, né, apoia a gente para a gente conseguir continuar criando esse canal e outras coisas que pode sim ajudar alguém, né, posteriormente começar a investir, ou até mesmo dicas que nós temos aqui. Bom, galera, sem mais delongas, vou levar vocês aqui para minha tela do Investidor 10, que eu quero mostrar para vocês os lançamentos. Vejam só, dessa vez, galera, eu não aportei muito. Como vocês podem ver aqui na tela, o último aporte que eu fiz, né, foi lá no dia 30/3 de 2026. Inclusive, né, foi o HGLG 11, onde que eu comprei alguns, e vocês veem que a minha quantidade aqui era 109 na época, né? Eu faço tudo de forma manual, então tem que ficar sempre atento a valores para não colocar nada errado aqui. Depois, perdão galera, estou um pouquinho resfriado, eu comprei mais alguns e fui para 114, justamente no dia 4, há 10 dias atrás, eu fiz o aporte, né? Dia 4/5 fiz o aporte. Então, consegui aqui mais 5 cotinhas. Então, a partir do dia 4, vocês veem que foi praticamente um mês, eu fui juntando dinheiro para poder fazer um aporte. Eu não gosto de ficar fazendo pequenos aportes, até porque não tem essa disponibilidade de ficar fazendo diversos aportes ao longo do mês. Prefiro fazer uma coisa só, porque é algo constante que eu faço. Comprei também o KNCR, né? Fiz uma comprinha aqui ao valor de 212, né? Eu comprei somente duas cotinhas. XPML 11 também, duas cotinhas. O MXRF 11, 35 cotinhas. HGCR 11, 3 cotinhas. E o Banco do Brasil também comprei 6. Né? A única ação que eu tenho investido um pouquinho mais pesado, né? A ação da CEMIG eu deixei ela um pouquinho de lado, mas o Banco do Brasil eu confio, né? Um pouco mais do que a própria CEMIG. Então, galera, a princípio vocês veem que eu aportei muito pouco. Por que esse detalhe de eu ter aportado pouco? Foram poucos, mas vocês vão somando os valores de aproximadamente 1.900. Não é o valor que eu estava acostumando a aportar. Por quê? Eu estava aportando cerca de R$ 2.500. Dessa vez foi 1.900. Ah, Thales, então quer dizer que a vida ela não segue uma linha constante? Você está aportando menos do que costumava aportar? Galera, sim. Acontece. Há meses que a gente passa por esses problemas. Porque o mês de abril, o mês de maio tem sido um mês um tanto quanto conturbado em quesito contas, galera. Pois é, muita gente passa isso no início do ano. Outros vão passar isso mais no meio ou no final. Existe também essa situação. Por quê? Eu, galera, acabo utilizando o cartão. Falo sempre para vocês que o cartão é um vilão.
e eu estou passando por um processo de fazer algumas coisas em casa, né? Então, o salário é o mesmo, eu faço renda extra, já falei para vocês aqui com aulas, ok? E eu estou agora abrindo uma escola de inglês com alguns sócios. Então, é muito gasto saindo. Então, por mais que eu tenha as aulas online, por mais que eu tenha o dinheiro dos investimentos, por mais que eu tenha o meu salário, galera, nem sempre a gente consegue. Exemplo, eu tiro sempre R$ 1.000 do meu salário e coloco para aporte. Então, como vocês podem ver aqui, os meus proventos do mês passado foram 857. Então, foram 1.000 do meu salário, 857, mais alguma outra parte da minha renda extra. Então, deu 1.900 a uns R$ 2.000. Lembrando que isso eu poderia receber muito mais das aulas e de outras coisas e colocar aqui para minha renda, às vezes, aporte ficar um pouco maior. Mas eu optei, galera, por investir, né? Investir em outras coisas, que é nas minhas aulas, aparecer mais, em material para poder dar uma melhor aula e até nessa nova escola que estou montando com meus sócios. Porque eu estou visando isso, galera, ter uma melhor qualidade nas aulas, eu quero entregar algo melhor. E sim, né, eu estou passando por problemas de reforma aqui, não esse problema, mas gastos, né? Prefiro chamar de gastos em casa, porque quebra alguma coisa aqui, compra um material ali e isso naturalmente faz seu aporte cair. Mas um detalhe muito importante aqui, eu não deixei de aportar, eu estou sempre fazendo aportes. Foram 1.900 ao invés de 2.500, perfeito. Eu ainda continuei aportando. Galera, a vida, infelizmente, não é uma linha contínua para cima, né? Às vezes a gente tem que dar 2 passos para trás para poder progredir. Então foi isso que eu optei fazer. Peguei o dinheiro dos meus proventos, coloquei para reinvestir, tirei uma parte do meu salário para investir. A renda extra que eu ganhei, eu utilizei ela própria, né? Que eu não costumava fazer sempre isso, né? Eu utilizei ela própria para me ajudar a criar essa escolinha de inglês que eu estou fazendo e melhorar coisas aqui, porque eu sempre pegava e investia em fundos. E isso a longo prazo, galera, vai me ajudar, sim. Mas eu optei por fazer uma outra estratégia. Por que não investir um pouco mais na minha renda extra? Quem sabe ela não se torna uma boa renda principal, né? Ela não pode ser alavancada dessa forma. Então eu fiz essa opção de pegar esse dinheiro da renda extra e melhorar ela para que eu esteja fazendo um empreendimento e se torne algo, quem sabe, se Deus quiser, futuramente algo muito melhor, né? Tanto para os alunos que vierem, quero entregar algo de qualidade para eles e que me ajude aqui a evoluir muito mais a carteira daqui do canal e posteriormente sempre passando dicas para vocês. Então, galera, eu sempre falo, não é que eu nunca vou investir uma certa quantidade ao mesmo tempo, sempre uma linha contínua. A gente faz o máximo possível, mas a vida é assim, ela tem seus altos e baixos, tem seus momentos. Com certeza você em casa já passou um mês e falou, caramba, hoje eu não vou conseguir aportar, ou este mês eu não vou conseguir aportar a mesma quantidade que eu sempre aportei. Então eu vou ter que dar um passo para trás, mas nunca deixando de aportar, porque é algo contínuo, como ir para academia. Se a gente ficar muito tempo sem fazer, a gente perde o hábito. Então a gente passa assim por suas dificuldades, a gente passa assim pela fase de criar renda extras. Então estou fazendo isso, né, criando mais a escolinha para que seja uma outra renda extra para mim, além das aulas particulares que eu dou e além dos fundos imobiliários que nós temos aqui e do meu trabalho principal na escola. Então é sempre importante a gente estar buscando outras formas de ganhar dinheiro e não ficar dependente somente de uma fonte só, que a gente sabe que se uma fonte for, a gente fica quase sem nada, galera. Então, assim, não tenham medo de usar às vezes um dinheiro que vocês vão colocar aqui, vou botar 100, 200 reais, não vai te render muito, vai te botar 2 ou 3 reais de dividendo. É importante? É importante. Mas se você tiver uma boa ideia, né, tiver oportunidade, galera, tenta tirar um mês assim, fala, esse mês eu não vou aportar a mesma quantidade que eu aporto. Deixa eu experimentar aqui, se eu fizer uma coisa diferente, colocar aqui nessa ideia de vender sorvete, colocar essa ideia de vender
um produtinho em casa, revender algo, comprar algo mais em conta e revender. Por que não, galera? Às vezes isso se torna uma fonte de renda que te dá um maior retorno do que simplesmente investir numa ação ou no fundo imobiliário e esperar um pequeno retorno de centavos. Às vezes você pensa assim, não vou tirar R$ 500 do meu aporte, sendo que eu aporto 1.000, porque R$ 500 vai me dar R$ 5. Só que às vezes esses R$ 500 que você começa pequeno, há vídeos no YouTube e muitos outros lugares dando dicas de como você pode começar com pouco. Você às vezes começa ali a vender sorvete, claro, pipoca ou algo do tipo, e aqueles R$ 1.000, 500 que você investiu, às vezes te dá um retorno muito maior do que você poderia imaginar. Então esse retorno muito maior faz com que você possa fazer um aporte às vezes 1.000 vezes maior na sua carteira. Então, galera, não é a questão de aportar ou não aportar a quantidade A ou B. É sim você entender o seu momento, entender que às vezes você diversificar a forma que você cria patrimônio pode mudar mediante a situação que a sua vida está, né? E claro, sempre como a gente vê aqui, pensando para a gente não enfiar os pés pelas mãos, como a gente já viu, muita gente que acaba se endividando porque acha que algo é investimento ou está empreendendo sem estudar. Então, galera, vai fazer o empreendimento, estuda direitinho a área, entenda, seja o melhor possível dentro daquela área. Se não souber, procure um profissional ou ajuda aqui mesmo no YouTube, tudo que tiver gratuito. Use a IA com inteligência, né? Então, sempre de maneira estratégica e pensada para que você possa evoluir cada vez mais e sim, futuramente, viver de bons patrimônios aí e ter um bom provento e rendimentos. Bom, galera, o conteúdo desse canal fica por aqui hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e até o próximo.